Ana, Sim, olá. Ah, tá sim. bom. Porque acabou que eu fiquei muito tempo lá no primeiro ano. Então tá, vocês já viram o material dessa semana? Já? Podem ligar o áudio de vocês. Olá. Já, gente? Professora, eu ainda não, porque eu acompanho lá no mapa. Tem. Vocês acompanham por dia, né? Eu acompanho, porque lá no mapa também tem a parte. Calma, não sei explicar. Tem a data, aí tem as atividades que é pra fazer em tal data. Aí eu acompanho assim, entendeu? Ah, tá. Do primeiro ano, as minhas estão dia de sexta, tá? Mas isso não impede de vocês dar uma lida, tá? Durante o final de semana, durante um dia antes da live, tá? Porque a live é só um plantão tira dúvidas, tá bom? Não é aula. Acaba que a gente fica muito tempo explicando a aula de novo, tá? Aí não tem necessidade disso, porque a gente já disponibilizou lá o material no mapa, tá bom? Aí acaba que o aluno não lê, aí a gente tem que dar uma aula mesmo, tá bom? Vou ver se tá gravando, porque a aula passada, tá. Não deu de eu fazer isso. Pode estar gravando, tá? Então, eu vou colocar. Tem quantas pessoas aqui do segundo ano? Quem é do segundo ano? Eu. Pode ligar. É do segundo? Tá. Então, eu vho. Mas o terceiro ano continua aí, tá bom? Eu vou colocar, tá? A explanação do segundo, aí depois eu coloco do terceiro, tá? O terceiro é mais rapidinho, o material é menor. Posso? Aí, quando eu colocar, fazer o compartilhamento, vocês me confirmem se vocês estão olhando, tá? E se alguém pedir para entrar. Ah, tá. A Nicole tá dizendo que às vezes não dá tempo. Verdade, às vezes não dá tempo, tá? De vocês. Eu sei que são muitas disciplinas, tá? Às vezes não dá tempo realmente de vocês olharem antes. Ah, tá. Vocês seguem os dias. Fica até mais organizado, tá? Só que, por exemplo, como a minha é dia de quarta, tá? Aí fica um pouquinho complicadinho, tá? Mas eu entendo. Professora, Eu vou e nem colocar dá aqui. para dar uma Oi. olhadinha nos finais de semana, porque geralmente eles enviam o mapa de estudo na segunda pela manhã. Ah, eles estão enviando na segunda? Ah, eu não Sim. sabia, porque a partir dessa semana que eu fui. Eu estou sendo tutora também, mas eu sou da 103, tá bom? Eu não sou do terceiro ano. Aí agora que eu entrei no grupo, agora que eu tô vendo como funciona, tá bom? Vou apresentar aqui o material. Vocês confirmem se vocês estão olhando o material. Apareceu para vocês? Apareceu. Podem ligar o Sim. microfone. Apareceu, né? Então vamos lá. Esse material aqui, ó, é a continuação de dinâmica climática, tá? Então, é seguindo aquele primeiro capítulo. Esse mesmo material está disponibilizado lá no mapa para vocês, tá? No Drive, tá em PDF. Só vocês clicarem e lerem, tá? Na próxima semana vai esse mesmo material. Eu gravei uma videoaula explicando todo esse material aqui. Então, é dinâmica climática, vamos ver tipos climáticos mundiais e tipos climáticos brasileiros. Então, os tipos climáticos mundiais, tá? É, seguindo, tá? É organizada por Vladimir Peter Köppen, tá? Ele se baseou nas características de precipitação e temperatura. Então, tem alguns outros estudos, tá? Seguindo essa mesma linha
ele era um meteorologista, tá? E climatologista. Então, ele seguiu, tá? A quantidade de chuva, a quantidade de precipitação, as características da precipitação em cada região e a temperatura de cada região. Já expliquei para vocês nas aulas passadas, tá? Que a temperatura, tá? De uma região, assim como o clima, depende muito do tempo e depende das características daquela região. Então, inclui, tá? Alguns fatores. Tem alguém pedindo para entrar? Vou parar aqui o compartilhamento. Eu coloquei aquele aplicativo para aceitar automaticamente, só que não deu certo. Não sei por quê, depois eu vejo. No meu caso, eu acho que entrou direto, mas eu acho que foi porque eu já tinha entrado daquela outra vez. Ah, tá. Então deve ter Mas sido por isso. Eu coloquei esse aplicativo para aceitar automaticamente, só que tá indo não. Não sei se é a demanda, né? Mas agora que tem 36 alunos. eu acho que ele aceita de um por um e não, tipo, logo todos de uma vez. Ah, então se vários pedirem ao mesmo tempo, ele não aceita, entendi. Não vi muita vantagem nesse aplicativo, mas depois eu vou dar uma olhada nele para ver mais, aprender mais. Está aparecendo para vocês? Ah, gente, Pra mim, aparecendo? não. Vou Não, compartilhar de Não, novo. não tá aparecendo. Agora apareceu, né? Sim? agora Sim. apareceu. Agora professora. sim, professora. Bom, então, os tipos climáticos, tanto mundiais quanto brasileiros, a gente vai levar em consideração essas características, tá? Além daquelas outras que eu já expliquei para vocês, tá? Que tem determinado tipo climático em determinada região. Tá? A partir dessa classificação foi criada, tá? No século XX, surgiram novas classificações dos tipos climáticos, mas as mais estudadas, tá? São essas, tá? Que levam em consideração essas características, tanto da precipitação quanto da temperatura. Então, nos tipos climáticos mundiais, nós vamos ter o equatorial, tá? Que também é um tipo climático brasileiro. Então, quais são as características desse tipo climático? Tá? Então, durante o ano inteiro apresenta altos índices de evaporação, tá? E temperaturas, que variam de 24 graus Celsius e 27 graus Celsius, tá? Inclusive, há algumas regiões, tá? Do Maranhão, tem esse tipo de clima aqui, tá? Que vocês sabem que, de acordo com a localização do nosso estado, tá? Nós temos algumas características da região norte, tá? Equatoriais. Então, nós vamos ter, eles têm essa características, 24 graus Celsius e 27 graus Celsius. Tem uma amplitude térmica, tá? Baixa, apresenta pluviosidade alta, atingindo mais de 200 milímetros por ano, quer dizer que chove muito, tá? Nas regiões que tem esse tipo climático, tá? Exemplo lá da região norte, tá bom? Temos a Amazônia, a floresta amazônica, então chove bastante nessas regiões. Temos o tropical, apresenta elevados índices pluviométricos, entre 1.000 e 2.000 milímetros por ano, com duas estações bem definidas, seca e a chuvosa. Esse tipo de clima aqui, tá, nós conhecemos bem, que é a características, tá, do nosso tipo de clima aqui, da nossa cidade, tá, São Luís, tá, Bacabeira, tá. Então, nós temos esse tipo de clima aqui. Então, tem a variação dele, úmido, semi-úmido, tá bom? Então, nós temos duas estações bem definidas, tá? A seca e a chuvosa. Agora, nós estamos no período chuvoso, só que é ao contrário, tá? Durante o inverno, tá? É o período de seca, aqui para nós, e durante o verão, tá? Que é a estação chuvosa. Então, nós temos duas bem definidas. Para quem fez ou quem vai fazer o vestibular lá da UEMA, tá, o PAS, geralmente cai uma questão sobre o tipo climático, tá, aqui do nosso estado. E cai também, tá, levando em consideração as estações.
Então, lá vai estar a explicação e tem as questões, tá? A questão que tiver essas duas estações bem definidas, seca e chuvosa, é essa que geralmente é a correta. Eles colocam em forma de pegadinha, tá? Relacionando com as estações. Alguém tentando entrar, né? Não, pensei que tinha alguém entrando. Então, são duas estações bem definidas, seca e chuvosa. Mas isso não quer dizer que a gente não tem as 4 estações. Nós temos, só que a que mais nós observamos, tá, são essas duas, a seca e a chuvosa. Temos um período seco e um período com bastante chuvas. O temperado, tá, nós não conhecemos muito, só quem viaja, por exemplo, para a região sul ou viaja para outro país, tá? As temperaturas variam regularmente ao longo do ano, com média de 10 graus Celsius, perdão, apresenta 4 estações bem definidas, tá? Primavera, verão, outono e inverno, tá? Que são as estações. É dividido em temperado oceânico, tá? Preste atenção aqui nesse temperado oceânico, que eu já expliquei para vocês, que as regiões perto, os lugares, cidades perto do oceano, eles sofrem influência do mar, tá? Então, são lugares mais úmidos, tá? Com temperaturas mais elevadas. Tá? Inverno menos rigoroso devido à influência da umidade oceânica. E o temperado continental. Áreas continentais, tá? Menor influência dos mares e oceanos. Vai ser mais seco e vai ter uma maior variabilidade da temperatura. Então, provoca maiores amplitudes térmicas, tá? Amplitude, tá? Quando eu falo em amplitude, estou me referindo, tá? À altura do relevo, levando em consideração o nível do mar. Então, isso já foi explicado lá para o segundo ano a respeito, tá? Maior altitude, temperatura menos elevada, mais baixa. Altitude menor, tá? Vai ter uma temperatura mais elevada, temperaturas mais altas, tá? Por isso que nossa temperatura aqui da nossa região, que é uma região mais plana, tá? São mais elevadas, levando em consideração a altura do relevo, tá bom? Seguindo, temos o subtropical, marcado por verão quente e chuvas distribuídas pelo ano todo. As temperaturas podem chegar a 0 graus Celsius em alguns dias do outono e do inverno, tá? Esse subtropical aqui a gente vai encontrar lá na região sul do Brasil, tá? Também é um clima característico do Brasil, brasileiro. Temos o Mediterrâneo, nós não vamos encontrar aqui no Brasil esse tipo de clima. O inverno é ameno e chuvoso, o verão quente e seco. São as áreas mediterrâneas. O frio subpolar também nós não vamos ter aqui no Brasil. As temperaturas médias no inverno são negativas e verão chegam a 10 graus Celsius, tá? Então, é o subpolar, aquelas regiões lá dos polos, tá? Tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul. São regiões onde os lagos ficam congelados, tá? Tem umas temperaturas bem baixas. Frio de montanha, a redução da temperatura está condicionada ao aumento da altitude, ocorrendo até mesmo na zona tropical, tá? Então, quanto mais elevado for o relevo, tá? Menor vai ser a temperatura. Menos elevado, maior a temperatura. Então, nós vamos chamar de frio de montanha. É mais frio, temperatura menor. Temos o polar glacial, tá? As temperaturas médias são muito baixas, cerca de menos 30 graus Celsius no verão, chega a menos 10 graus Celsius no inverno, pode alcançar até menos 50 graus Celsius. Então, polar, tá? Bem gelado, bem frio, temperatura bem baixa. Então, nós vamos ter um índice pluviométrico, tá? Baixo, menos de 200 milímetros anuais. Temos o desértico, tá? Chamando a atenção que temos, tá? O senso comum que no deserto não chove, mas chove, tá? Só que a quantidade de chuva é pouco, tá? Então, menor do que 250 milímetros por ano. Pequeno volume de precipitação. Quer dizer que vai ter um pequeno volume de chuva nessas regiões. O que acontece que, às vezes,
a temperatura do deserto é tão elevada, tá, a temperatura, que essas gotículas de água da chuva acabam não atingindo o solo, evaporam-se antes. Tá? É grande a amplitude térmica diária, ocorre tanto em áreas tropicais quanto como em temperadas, tá? Esse clima aqui desértico. Semiárido, outro clima também do Brasil, tá? Ela é característica do sertão nordestino. Então, clima com altas temperaturas, a média de 27 graus Celsius, e chuvas irregulares, tá? Então, tem períodos, tá, lá no sertão nordestino, por exemplo, que é um período de estiagem. Quando vocês olham alguma reportagem, lêem algum livro e dizem assim, no sertão nordestino estão em estiagem. Quer dizer que não está chovendo, está seco nessa região. Entre 300 milímetros e 800 milímetros por ano, que é o clima do sertão nordestino, tá? Então, isso é devido, tá, à massa de ar, a massa tropical atlântica, ao chegar à região já apresenta pouca umidade, então ela vem perdendo umidade, e devido à localização desse sertão nordestino. Então, nós vamos ter o semiárido nordestino, tá, que é chamado mais comumente. E os tipos climáticos brasileiros, tá, ele vai levar em consideração, tá, principalmente na distribuição de temperatura, pluviosidade, associadas às características geográficas de cada região, e a dinâmica das massas de ar. Tá? As massas de ar, elas influenciam no tipo de clima de cada região. Aqui, tá? Coloquei as duas imagens do país, tá? Do Brasil. Aqui é verão, inverno. E durante o verão, as massas de ar quente exercem mais influência no clima brasileiro. Na aula passada, eu expliquei para vocês, tá? Que temos as massas de ar quente e temos as massas de ar fria. Então, essas massas, elas influenciam, tá? Levando ou não umidade para cada região do planeta. Então, aqui no Brasil está aqui exemplificado. No verão, quais são as massas de ar e a região que elas atuam. Assim como no inverno, também tem aqui, coloquei para vocês, a atuação das massas de ar. Durante o inverno, a massa polar atlântica exerce maior influência, diminuindo a temperatura. Que é o mapa mental, tem aqui o tipo de clima de cada região, tá? Tipos de clima do Brasil. Nós vamos ter o equatorial, aqui nessa região em verde, a região mais para o norte, tá? Temos o tropical, que é essa daqui em vermelho. Nós vamos ter o subtropical aqui na região sul, tá? Temos o semiárido aqui no sertão nordestino. Tropical de altitude, tá? Quando eu falo tropical de altitude, tá? É esse tropical que leva em consideração a altura do relevo aqui nessa região. E temos o tropical atlântico aqui na área litorânea, nessa região. Observem vocês que o Maranhão, apesar de ter litoral, tá? Ele não é não temos um clima tropical atlântico, tá bom? Embora ele sofra influência, tá? Do mar, tá? E dos oceanos. Nós vamos ter o tropical, e nós vamos ter, o equatorial e o tropical, devido à nossa localização, que é aqui, tá? Então, algumas regiões, tá, mais próximas do norte, tá, elas vão ter características equatorial, enquanto o restante é tropical, e tem sua variabilidade, tá? Aqui são as referências, tá? Eu utilizei o livro didático de vocês. Vou parar o compartilhamento para ver se vocês têm dúvidas. Então, alguma dúvida, alguma pergunta acerca desse assunto? Podem ligar o microfone. Olá. Não. Não? Esse assunto está lá no Drive para vocês lerem. Pode perguntar. Quem tiver dúvidas. Tá? Pessoal do segundo ano. Tá? Se não tiverem dúvidas, o pessoal do segundo ano já pode sair e permanecer só do terceiro. Tá bom? Esse mesmo material vai estar disponível na próxima semana. Tá? Tchau, pessoal do segundo ano. Obrigada. Tá?
Aí, se tiver alguma dúvida, me pergunta lá no grupo, tá bom? A outra coisa, evitem perguntar no privado, porque acaba que fica muita gente no privado, tá bom? Perguntem mesmo lá no grupo, tá? Só se tiver muita vergonha, alguma coisa, vocês têm que perder essa vergonha, tá?